This call is now being recorded. Muito bem, muito bom dia para todas, para todos e para todes. Nós estamos iniciando as atividades desse terceiro dia do InforSup e do Interfor, do nosso nono encontro interregional Norte, Nordeste e Centro-Oeste sobre formação docente para educação básica e superior, o InforSup, e no quarto encontro internacional sobre formação docente para educação básica e superior, o Interfor. Meu nome é Luiz Alípio Gomes, eu serei o mediador dos trabalhos desta sala de número 9, apenas esclarecendo que a professora que estava anteriormente, ela teve um pequeno problema de doença, por isso não pôde estar presente, a quem nós queremos também desejar a ela uma pronta recuperação. Então, essa sala, a sala de número 9, ela tem como tema construção e percursos da docência. Construção e percursos da docência. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de 47 anos, de meia idade, um pouco pele clara, um pouco calvo. Uso uma camisa branca com a logo do evento. Uso óculos, sou um pouco calvo. E atrás de mim tem aqui a sala de estar, da onde eu estou fazendo a minha projeção. Tá bem? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu já quero registrar e agradecer a presença da Luciana Maria, que é da Luciana, que é o nosso suporte tecnológico, e já agradeço a participação dos que estão aqui na sala conosco, tá? O André Ricardo, Lucas Vieira, está presente o André Ricardo? Bom dia, André Ricardo. Bom dia a Avani Maria. Bom dia ao Iata. Bom dia ao Leonardo Bezerra, tá? E então, sejam todos muito bem-vindos. A Márcia, deixa eu verificar aqui o nome que ela colocou. Aqui a Márcia Cristiane também. Muito bom dia, tá? Então, como é que nós vamos proceder à sistemática das apresentações? Bem? Então, nós teremos a apresentação dos participantes desta sala. Nós temos 6 trabalhos, tá? Cada trabalho ele terá em torno de 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação, certo? No momento que você iniciar a apresentação, eu vou desligar minha câmera e se por acaso, e aí quando eu surgir, significa que você tem em torno de, você já pode ir concluindo a sua apresentação, tá? Então, se você concluir antes, logicamente não tem nenhum problema, mas você fica com essa margem aí de 10 a 15 minutos, tá? Vai aparecer esse barulhinho ainda aí, que são as pessoas que estão entrando na sala. Ao final, porque nós temos um tempo de 8 até às 10, né? Nós faremos uma rodada aí de perguntas, tá? De debate, para não ficar muito imprensadas as apresentações, tá? Então, nossa preocupação é de que todos apresentem esse bloco aí de apresentação, tá? E ao final, nós teremos em torno de 30 minutos aí para fazermos algumas considerações, para fazermos algumas anotações, questionamentos, tá? Comentários, serão todos muito bem-vindos. Tá entendida a dinâmica? Podem falar aqui ou escrever no chat, tá? Muito obrigado. Sim, ok. Tá bom? Compreendido. Muito obrigado. Lembrando que as perguntas, as intervenções, elas poderão ser feitas também pelo chat, tá bom? Às vezes você quer, no momento da fala, deixar logo registrado, você pode postar aqui no chat e a gente vai fazer, então, o comentário depois, tá bom?
São 8 horas e 6 minutos, tá certo? Só confirmando, a gente já tem a presença aqui do Leonardo Bezerra, muito obrigado, Leonardo, da Avani Maria, eu vi também Maria Cristiane, tá certo? Eu vou chamando o primeiro nome, eu não vou dizer se é professor ou não, porque eu não conheço, tá legal? Eu não vi Gisele Ataíde, será que Gisele Ataíde ou a Franceli Aparecida já chegaram? Tá? Depois me confirma, tá bom? O André Ricardo, eu acho que eu já vi chegar, né? Isso, o André Ricardo já está aqui, tá bom? Então, só está faltando a confirmação da Gisele Ataíde ou da Franceli Aparecida, tá? Então, será essa a sequência que eu falei agora há pouco. Nós vamos começar com o Leonardo, depois a Vani, depois da Vani teremos a Márcia Cristiane, tá? Depois nós teremos a Gisele Ataíde ou a Franceli, estamos aguardando a confirmação. Depois o André Ricardo e o professor Iata Anderson por último. Tá legal? Pode ser? Muito bem. Vamos começar então, Leonardo, 8 horas e 7 minutos. Vou passar então os trabalhos para o Leonardo Bezerra do Carmo, né, da UNB, juntamente com Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da Silva, e tem um trabalho com o título Atuação do Coordenador Pedagógico como Professor Iniciante, Panorama dos Estudos Acadêmicos 2003 a 2016. Leonardo, muito bem-vindo, boa apresentação, bom trabalho. Obrigado, professor Alípio. Obrigado pela apresentação. Eu vou projetar aqui a minha apresentação só um minutinho. Ok. Como disse o professor, esse trabalho foi feito em parceria com a professora Kátia Curado. Primeiramente, bom dia a todos, a todas e todes. Fico imensamente feliz em estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre esse recorte da minha pesquisa de mestrado. Sou o professor Leonardo Bezerra, sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, pedagogo. Fiz mestrado pela Universidade de Brasília, e essa apresentação é uma parte da minha pesquisa de mestrado. Estou em doutoramento no momento, sendo orientado pela professora Kátia Curado, e participo junto com ela, e ela como líder do grupo de estudos e pesquisas de atuação e formação de professores e pedagogos, grupo chamado GPFAP. E como o professor ali falou, a pesquisa é a atuação do coordenador pedagógico para com o professor iniciante, o panorama de estudos acadêmicos entre 2003 e 2016. Para começar, eu trago essa imagem, uma imagem muito conhecida, provavelmente muitos de vocês já devem ter ido até este lugar, que é a escadaria de Selarón, no Rio de Janeiro. Por que eu trouxe essa imagem? Eu gosto sempre de trazer algo, né, cultural, algo artístico, para fazer alguma reflexão e dar o pontapé inicial para a apresentação. E eu estava pensando o que tem a ver, né, com a pesquisa, quais são as artes, alguma coisa, né, uma perspectiva cultural, e aí eu lembrei que eu visitei essa escadaria esse ano. Eu estava muito pensando nos personagens da minha pesquisa, que era o coordenador pedagógico, o professor iniciante, e como a relação dele, né, no processo subjetivo e objetivo dentro da escola se davam, como eles se afetavam, né, de certa forma. E aí eu pensei em afetar, e eu lembrei de uma história que eu vi quando eu estava nessa escadaria, que era sobre a pessoa que iniciou os trabalhos, né, que começou a construir essa obra de arte, né, vamos dizer assim, que foi um artista chileno chamado Jorge Selarón. E ele gostava tanto, né, da cidade do Rio de Janeiro e do lugar onde ele morava, que ele quis deixar né, algo ali marcado. E ele começou a fazer colocar os azulejos nessa escadaria. E aí as pessoas no início começaram a ver com, né, descrédito o que ele estava fazendo, e ainda mais que ele usava azulejos de todas as cores e tamanhos, usava ali verde e amarelo, que as cores do início da escada, e as pessoas desacreditavam, mas com o tempo
tomou uma amplitude essa obra e as pessoas começaram a trazer azulejos para colocar ali. Do tanto que ela afetou essas pessoas, né? Esta obra. E aí ele começou a colocar partes, né, da história de outras pessoas. Assim como a sua história fazia, né, constituto desse processo, dessa obra de arte, ele começou a agregar histórias de outras pessoas e ali deixar marcado nessa escadaria. E aí eu comecei a refletir de como essa obra, e ele até deixava em entrevistas falando que essa obra para ele tinha que ser eterna, contínua, um movimento constante de histórias, onde os azulejos, ele até chegou a trocava azulejos, tirava um, colocava outros, porque para ele é importante que essa obra fosse viva, né? E que, como ela afeta os outros, ela também se afeta com a história dos outros. Então, acho que essa reflexão inicial para a gente pensar um pouco desse panorama onde esses atores do espaço pedagógico, espaço escolar, espaço social, que é a escola, como eles deixam marcas, né? Uns dos outros, né? Marcas formativas, marcas pedagógicas, marcas históricas, marcas sociais. Então, para começar, a gente traz essa reflexão. Qual o objetivo desse recorte de pesquisa aqui que eu trouxe para vocês? Identificar a existência de pesquisas que tratam da atuação do coordenador pedagógico com o professor iniciante, buscando compreender as dimensões categoriais que se constituem a partir da leitura e análise do texto. Então, o objetivo era encontrar pesquisas que falassem dos dois atores, né, que tivessem um olhar para essa relação. E o que a gente encontrou? Já a gente vai chegar lá. Como é que foi a metodologia desse processo? A gente fez uma revisão sistemática, primeiramente para poder levantar os autores que vão falar sobre formação continuada, sobre esses personagens, e uma análise documental, que é um levantamento a partir de um recorte de documentos que vão falar sobre os dois atores. A gente parte da Secretaria de Educação do Distrito Federal, da minha realidade como coordenador pedagógico, como professor, como pedagogo, e escolhe um período histórico de 2013 a 2016, que é um período que vai delimitar pedagogicamente, academicamente, uma acentuação de pesquisas de formação de professores, em especial de professores iniciantes e coordenação pedagógica, formação continuada, e também um período histórico politicamente delimitado por um governo específico, de cunho de progressista, de certa forma, uma perspectiva do bem-estar social, mas que trouxe um grande alavancar de algumas políticas específicas para a formação de professores, tanto inicial quanto continuado. Quem? Os personagens, né? O coordenador pedagógico e o professor iniciante, e como as bases de dados que nós utilizamos foram os periódicos quais A1, A2, B1, B2, os eventos da Amped e do ENDIP, e o Congreprince, que é um evento de cunho latino-americano que vai falar especificamente sobre professor iniciante, e a tese de dissertações que a gente levantou na base de dados do IBICT. O que nós encontramos? Nós encontramos esse panorama. Nos periódicos, encontramos um panorama muito equilibrado entre as pesquisas que tratam de professor iniciante e as pesquisas que tratavam sobre coordenador pedagógico, né? Ali entre 26 para coordenador e 25 para professor iniciante, se eu não me engano, essa é a contabilização. Nos eventos, uma grande maioria são pesquisas que tratavam de professor iniciante, né? É corroborar com esse olhar que essas pesquisas começaram a crescer bastante nesse período histórico. Congreprince, obviamente, a maioria das pesquisas, elas seriam sobre professor iniciante, o evento ele trata basicamente disso. Nas dissertações, houve um equilíbrio maior nas dissertações, né, nas pesquisas com ambos os atores, e nas teses, a maior parte das pesquisas sobre professor iniciante. Encontramos alguma coisa que tratasse dos dois atores? Encontramos uma pesquisa apenas. A pesquisa de Molica, ela tratava esses dois atores. O tema da pesquisa, o professor especialista iniciante, contribuições do coordenador pedagógico para o seu trabalho, é uma tese de doutorado, e ela teve algumas especificidades.
né? Ela foi uma tese de doutoramento, ela foi apresentada também na Amped como um artigo. O foco da pesquisa são os professores especialistas, então os professores dos anos finais do ensino fundamental, enquanto a minha pesquisa ia olhar para os professores dos anos iniciais, né? Naturalmente pedagogos. E também o olhar que ela teve foi por olhar para a dimensão afetiva. Então, ela utilizou o olhar a partir de Henry Wallon para poder observar as relações desses dois personagens. Então, a partir desse levantamento, da revisão sistemática, dessa análise documental, com a leitura de todos os resumos, para buscar informações como objetivos, justificativas, metodologias, aporte teórico, resultados. E quando não encontrava essas informações dos resumos, nós partimos para a leitura integral dos textos, nós buscamos, né, olhamos e emergiram dessas pesquisas algumas categorias. Eu vou apresentar as categorias que mais surgiram neste olhar. Para os trabalhos de professor iniciante, a categoria principal é exercício profissional. Em segundo lugar, professor iniciante e especialidade. Então, o olhar das pesquisas, a maioria delas eram professor para área específica, né? Então, os professores dos anos finais, ensino médio, e o foco era o seu exercício profissional, normalmente voltada para uma prática pedagógica, dentro da sala de aula, um olhar para esta prática, né? Ou da relação dele com a prática, ou de elaborações de prática. Aí apareceram outras categorias também, como desenvolvimento profissional, condições de trabalho, inserção profissional, dentre outras. Então, este era o olhar das pesquisas, as categorias que emergiram aqui desse primeiro olhar. As pesquisas do coordenador pedagógico, a principal categoria, formação continuada, né? Olhar para esse profissional como articulador de espaços de formação continuada e formador, né? Então, a gente percebe que esse olhar é muito focado para o processo formativo do coordenador pedagógico, a atribuição formativa dele dentro do espaço escolar. E também aparecem políticas públicas e programas, porque esse personagem tem muito alcunha de um papel de implementar políticas e programas no espaço escolar, então também tivemos essa visibilidade. E apareceram várias outras relações interpessoais, identidade profissional, trabalho docente, etc. O que a gente pode trazer em síntese aqui? A gente traz em síntese que, quanto à formação continuada, uma significativa preocupação com a formação continuada dos profissionais de educação, assim como uma tendência à valorização dessa formação em serviço, né? Esse olhar do coordenador pedagógico. Então, olhar que a formação é realizada na escola, é realizada com, né, a participação desse profissional, com a sua articulação ou com a sua própria forma, sendo ele como formador. E então, esse olhar é um olhar que as pesquisas vão apresentar. As pesquisas de professor iniciante já trazem para a gente o quê? Quanto à categoria de exercício profissional, um foco no estudo da construção de práticas pedagógicas para esse exercício profissional. Então, a gente casa uma perspectiva de formação em serviço com a perspectiva de construção de práticas. E aí a gente pode ficar já começando a fazer algumas sínteses nesse processo. E também as pesquisas de professor iniciante, o foco dela é um foco da subjetividade. Análise do desenvolvimento profissional do professor iniciante, referendado pela utilização de métodos e técnicas como narrativas, biografias e relatos de experiência. Esse era o olhar, a metodologia mais utilizada nessas pesquisas. Então, com essa síntese, a gente pode fazer algumas reflexões. A primeira reflexão é destacar quanto à formação continuada, que ela deve se constituir um caminho necessário ao processo de profissionalização do professor em seu processo de elaboração e reelaboração do trabalho pedagógico. Ok. Todavia, Curado Silva vai destacar que uma intensa valorização do saber prático, e a gente percebe aí na relação desse personagem das pesquisas, como que vai aparecendo sobre a prática pedagógica quanto à formação em serviço, isso pode imprimir um caráter pragmático na formação de professores, exibindo o professor em seu processo de reflexão sobre a prática e na produção de conhecimento,
da apreensão das articulações históricas entre o trabalho educativo e a apropriação do conhecimento socialmente elaborado, restringindo o saber docente e a função da sua atividade. Então, é uma preocupação quando as pesquisas apontam essa tendência de um olhar para a prática pedagógica e, né, a perspectiva de uma praxis que vem realmente trazer uma mudança para a realidade escolar, para a realidade do professor, para a sua atuação como professor, como profissional. Então, essa preocupação ela vai surgir quando a gente tem essa perspectiva do olhar para esses dois atores. Para a gente concluir, por meio das visíveis aparências postas nessa relação de professor e coordenador, é importante buscar entendimento de como se dá esse processo e se a sua organicidade é deveras única, né? Se tem aspectos que são únicos da relação desses dois personagens. Retomando aspectos de uma totalidade de ações pressupondo o exame das relações entre as condições subjetivas e objetivas. Olhar para esses dois aspectos é importante para entender a totalidade dessas relações, desses dois personagens, e como o processo formativo de ambos se dá nessa relação. E encarando também as contradições marcadas nesse processo, de entrada na docência, quanto ao professor, e da atuação de professor iniciante, da atuação com o professor iniciante do coordenador pedagógico. Quais as contradições que aparecem, quais as mediações que estão nesse espaço da comunidade escolar, que como a formação é vista e é encarada e é constituída num processo entre unicidade, teoria e prática para uma praxis revolucionária, para uma praxis criativa, para uma emancipação desses sujeitos, né, no processo tanto pedagógico quanto humano. É isso, agradeço aqui o espaço de fala e estamos abertos para a discussão depois. Poxa, que bacana, Leonardo, muito bom mesmo. A sua apresentação terminou exatamente em 15 minutos, 8h23, havia gravado aqui. A gente tem adotado, Leonardo, fazer uma autodescrição. Eu esqueci de pedir isso daí para os apresentadores. Você poderia fazer? Sim, faço sim. Eu sou branco, tenho cabelo castanho claro, uma barba, sou de camisa branca, uso óculos, estou de fone de ouvido, tenho em média 35 anos e no fundo tenho uma parede cinza atrás de mim. Ótimo, muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Leonardo. Olha, as perguntas, só lembrando para os participantes, elas poderão ser feitas aqui pelo chat e também, ao final, nós vamos ter uma rodada para fazer esse diálogo, essa conversa, tá bom? Então, vá anotando aí os seus questionamentos, as suas contribuições, tá bom? Para poder a gente fazer esse diálogo bem bacana aí no final. Mais uma vez, muito obrigado, Leonardo. São 8h24. Já vou pedir para a Luciana me ajudar fazendo a projeção do próximo trabalho da Avani Maria de Campos Correia, tá? Pode parar de gravar. A Avani, ela pede para parar de gravar. Então, nós vamos dar uma pausa aqui em respeito ao pedido dela, tá, Luciana?